Então, como esse primeiro tesouro, né, que a gente chama de Jin, ele está guardado na região dos rins, que seria aqui no baixo ventre, que a gente chama de campus de cinábrio inferior, né, abaixo do umbigo. É importante a gente, de uma forma prática, manter a circulação nessa região, tá? Da gente conservar esse tesouro que a gente tem aqui e não desgastá-lo de uma forma muito desnecessária. Então, como conservar esse tesouro aqui embaixo e só usá-la quando for realmente necessário, isso também mostra para a gente como é importante a gente manter a circulação nessa região, né? Que é uma região que hoje em dia ela é muito, como é que eu diria, a circulação dela não é muito boa, é muito massacrada, né? Essa região. E que é a região lombar, né? Região dos rins, região lombar, onde tem vários pontos importantes. Que a gente, assim, popularmente a gente chama de cintura, né? Região lombar. Aí eu vou apresentar para vocês, para a gente fazer junto, uma prática que é uma automassagem Daoyin na região lombar, que são 3 movimentos super simples, que inclusive está no meu canal, né? Feito por um professor chinês que veio para o Brasil. Ele mostrou esses 3 movimentos, só que eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa prática. Pessoal, aqui tem um umbigo, certo? O umbigo ele chama Palácio da Alma. O umbigo, ele integra o pré-natal, que fica aqui embaixo, e o pós-natal aqui em cima. Por que o pré-natal fica aqui embaixo do umbigo? Porque é a região dos rins e é a região onde está guardado essa essência pré-natal. E o que é essa essência pré-natal, né? É a sua herança, quer dizer, é o que os seus pais, na hora da sua concepção, uma energia, uma vitalidade, uma essência que está guardado aqui. Então, você já veio com ela, né? É a sua semente, tá? E não só os seus pais sanguíneos, né? Mas também os seus pais da natureza, que é o céu e a terra também, na hora que você foi concebido, eles te carregaram de uma energia pré-natal que está aqui. Assim, fazendo uma analogia, seria assim, uma semente que foi plantada e que já tem o seu projeto nessa semente. O seu projeto, assim, o projeto do seu DNA, da sua altura, se você vai nascer com os olhos claros, olhos escuros, enfim. Deu para entender? Aqui é a semente, né? Que é o pré-natal. Aí, essa essência pré-natal que está guardada aqui, ela vai ser utilizada, vai ser devolvida para
para a natureza e, aos poucos, né? E vai determinar a sua longevidade, a sua vitalidade. Nós vamos, além dessa dispensa dela em relação à sua vida, né, para você conseguir viver a sua vida, às vezes a gente, num momento de extrema necessidade, ela pode dispensar mais vitalidade para você vencer aquela necessidade. Isso só quando for necessário, tá? Bem, ele também é ajudado por uma região que fica aqui em cima, que é o baço estômago, que está guardado no baço estômago, que é a nossa essência adquirida, ou seja, é o que a gente come da terra, no qual a gente está, né? A gente, que é processado, né? Esses alimentos que entram, o baço, ele vai retirar a essência desses alimentos e vai distribuir para todo o corpo, inclusive também para o rim, né? Para ajudar a não desgastar demais esse pré-natal, e vai distribuir também para o pulmão, né? Que o pulmão vai fazer uma outra alquimia aqui, que vai juntar essa essência que o rim distribuiu para ele, junto com a essência do ar que ele tira, né? O pulmão aqui vai distribuir um sopro de defesa para o seu corpo, entende? Então, o baço distribui essa essência nutritiva pós-natal e o pulmão distribui essa que eu posso dizer, essência protetiva, né, para o corpo todo. Quando eu falo essência, aí a gente às vezes confunde os nomes, né? Na verdade, é a essência transformada em sopro, porque a essência, ela mesma, ela não tem um dinamismo, então ela precisa. Por exemplo, quando eu falo essência aqui, pré-natal, ela está aqui, armazenada. Mas ela vai ser transformada, a partir de um calor do coração, ela vai ser transformada num sopro que vai circular o corpo todo. Porque como essência, então esse sopro vai se chamar sopro da essência original, entendeu? Aí, aqui, essa essência nutritiva vai se chamar sopro nutritivo. Então, aí os nomes vão mudar, mas isso significa que mudou também a metamorfoseou, sabe? O que era uma essência que tem um potencial muito grande, ela se transforma em sopro e vai para o corpo todo. E cada um desses, aqui, ó, cada um desses patamares vão distribuir um sopro, né, que vem dessas essências para fazer funcionar o seu corpo como um todo. A prática que a gente vai fazer são 3 movimentos que vai permitir com que essa região dos rins, aqui embaixo, conserve, que circule e conserve essa essência pré-natal, conservar no sentido de não desgastar ela desnecessariamente, né? Tá? Então, aqui eu falei que é o palácio da alma, né? O umbigo.
E ele faz a comunicação entre o inato e o adquirido, o pré-natal e o pós-natal, tá certo? Aqui. Agora, traçando uma linha aqui, será que eu posso ficar de pé? Claro. Traçando uma linha aqui do umbigo, ele vai aqui na coluna, porque o umbigo aqui você sabe, né? É o meridiano vasoconcepção, né? Que corre aqui, certo? Que comanda todos os rins. Aqui atrás é o meridiano vasogovernador, que comanda todos os yang, tá certo? Então, se eu traçar uma linha aqui do umbigo, aqui para trás, quando encontra aqui na coluna, ele vai encontrar mais ou menos na terceira vértebra lombar, no meio da terceira vértebra lombar, num ponto chamado Porta da Vida, que é um ponto super importante, porque que tem comunicação direta com o pericárdio, que é o coração ativo, né? O coração, ele tem ligação com esse ponto aqui, ele vai aquecer esse ponto, se tiver uma boa circulação, e esse ponto, que é a porta da vida, vai passar esse calor para toda essa região dos rins, entendeu? Então, vai avivar toda essa região, assim, tanto para as mulheres, os óvulos, útero, ovário, para os homens, né? O esperma, tudo que é dessa região. Precisa de inclusive é o calor que é necessário para metamorfosear essa essência para transformar em sopro. Né? Esse ponto aqui, certo? Aí, do lado, aqui bem do lado, há uma polegada e meia, tem que ser seu dedo grande, né? Uma polegada e meia do lado, tem um meridiano. Quer mostrar a imagem que você separou? Acho que talvez você já... Deixa eu só falar desse ponto, aí a gente mostra a imagem. Aqui do lado, tem o meridiano da bexiga, que eu vou mostrar depois, que tem um ponto aqui bem do lado, um pouquinho para, acho que é um pouquinho para baixo, né, porque ele fica na segunda vértebra lombar, um pouquinho para cima. E é o ponto que é chamado de ponto dos rins, bem do ladinho assim. Então, vamos mostrar os pontos? Acho que talvez fique mais fácil de identificar, né, o local que você está falando. Enquanto eu for falando, vocês podem estar mexendo no seu corpo também para identificar esses pontos, né? Porque eles são sensíveis, né? E como identificar, Lúcia? Como identificar? No corpo. Tem uma relação com o alto do... Aí tem uma coisa que eu vou falar que deixa passar, que eu vou, que a nossa cintura a gente vai identificar, que é um jeito de identificar, certo? Então, aqui, esse ponto do rim, que é o bexiga 23, vocês estão vendo aí, que ele fica mais ou menos aqui na segunda vértebra lombar, certo? Tá? Então, ele fortalece os rins, região lombar, beneficia a essência, os ossos. Aí passa para o outro. E esse daqui é o VG4, que é a porta da vida. Ele fica na linha mediana. Você vê que é no processo espinhoso da segunda vértebra lombar, no mesmo nível do centro da cicatriz umbilical, certo? Ele fortalece a região lombar, o yang dos rins, a essência, tá? Esse que chama a porta da vida.
Tá? Tem mais um? Esse é o próximo movimento, né? Então, esse daqui eu estou mostrando o meridiano da bexiga, do qual o ponto do rim faz parte, né? Porque ele faz parte de um meridiano que é o meridiano mais longo do seu corpo, que é o meridiano da bexiga. Porque ele tem 2 ramos à direita e 2 ramos à esquerda, e começa nos olhos, né? Para você ver que ele também comanda o brilho nos olhos e vai até o 2º dedo do pé, tá? Pronto. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos para a prática, né? Se vocês quiserem fazer comigo, a prática seria bem bom se vocês puderem ficar de pé e eu vou orientar. Então, aqui a gente tem... Dá uma mexida aqui, você tem as últimas costelas aqui, não tem? A costela. Então, fica um pouquinho acima do umbigo. Então, você vai traçar uma linha aqui. Tá dando para ver? Tá. Uma linha. E aí, essa linha vai acabar aqui no ponto do rim. Tá vendo? Aqui do lado que é a coluna, aqui do lado. Tá? Tá mais ou menos na cintura aqui. Então, eu vou usar essa primeira falange aqui do polegar, que eu posso fazer assim, ele fica que nem uma cunha, não fica? Aqui. Eu vou procurar, né, esse ponto e vou com essa primeira falange aqui, eu vou fazer um amassamento assim, ó. Um amassamento, tá? E vou fazer assim, 1 minuto ou 36 vezes, ou quando você sentir que houve uma circulação, quando você sentir um entumecimento, né? Como é que fala? Uma sensação aqui, né? Porque esse ponto aqui, ele é muito fácil de ser bloqueado. A gente bloqueia ele muito por causa da utilização no dia a dia, que não é legal, a gente fica muito parado, a gente massacra um pouco essa região, certo? Então, isso vai ajudar a circular o sopro nesse ponto e vai desbloquear a circulação nos rins. Deu? São 36 vezes, ou se não, mais, tá? Uhum. Aí eu vou colocar a mão, certo? Talvez antes disso eu tenha que aquecer as mãos durante 1 minuto para atrair a energia para as mãos, tá? E vou quanto tempo, não sei, até você sentir um calor, sabe? Isso vai depender, assim, tem umas pessoas que vão sentir um calor mais rápido, outro mais, depois de mais algum tempo. Enquanto você estiver fazendo isso, que é nesses 2 pontos aqui, certo? Você está beneficiando a porta da vida também. Então, a sua atenção deve estar em contato não só com esses 2 pontos, mas da porta da vida que está no meio,
Ah, desculpa, gente, eu esqueci uma coisa. Tem que ser com os pés juntos. Tem que ser com os pés juntos. Porque eu preciso fechar os orifícios de baixo, tá? Tanto o primeiro, que eu fiz assim, como esse segundo, que eu fiz assim, os pés têm que estar juntos. Não usar força, porque tem algumas pessoas que falam que dói o braço. Não é para usar a força, é para usar a intenção. Que esse deslizamento, quando você faz sem força, ele já vai circulando, tá? Aí você pode sentir como aqueceu. Esse aquecimento, ele pode inundar essa região, entendeu? Tá? Então, esse é o segundo, né? Aí, o terceiro, ele é uma postura que vai trabalhar desde aqui, desse ponto aqui, que é dos rins, o começo do meridiano dos rins. Da bexiga. Da bexiga, que vai atravessar toda a parte posterior até o dedinho, tá? Lu, pedi para você ficar um pouquinho mais para trás ali, ó, que a gente consegue ver o seu corpo inteiro. Aí. É uma postura que é bem tradicional, né? A gente, é uma postura que a gente vai fazer um triângulo, tá? Então, depois que a gente fez isso, tá? Então, a gente vai colocar as palmas aqui, tá? Ó, eu vou empurrar para frente. Os ombros não vão ultrapassar o calcanhar, entendeu? Porque é aqui, essa região, como se eu fosse um arco, né? E aqui é o ápice do arco onde eu atiro a flecha, né? Então, o que eu estou fazendo? A flecha onde fica? Fica aqui na porta da vida e no palácio da alma, no umbigo. Essa aqui é a minha flecha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu não pendo a cabeça, hein? Senão é como se o arco tivesse quebrado, entendeu? Então, tá? Eu inspiro e vou soprar. E aqui é a mesma coisa. A flecha que está aqui no umbigo e vai empurrar a porta da vida. Então, por isso que os ombros não ficam além da ponta dos pés. E a bacia fica mais para trás. E eu vou abaixando, abaixando. E outra coisa, aqui, o topo da cabeça e os olhos têm que estar levantados, por causa que se eu abaixar assim, eu desmonto o meridiano e, além disso, tem o perigo de excesso de, como é que fala? É muito forte esse movimento, então pode ter uma circulação excessiva na cabeça, entendeu? Então, aqui, ó, aqui levantado, olhando para esses dois pontos aqui, e vou mexer aqui na ponta dos pés, tá? Eu vou até onde dá. Eu não vou fazer isso para pegar a ponta dos pés. Eu vou manter. Se eu chegar até aqui, eu chego até aqui. Né? Se eu consigo chegar mais, eu chego mais. Ou se eu consigo chegar até aqui, tudo bem. Então, bem, isso pode ser feito 3, 5 ou 7 vezes, tá? Então, como é que é? Como é que a gente faz? Inspira. Eu não sei se eu estou fazendo direito.
Sobe. Aí levanta aqui e aqui desce. Entendeu? Não vai levantar assim, tá? Senão você desmonta o meridiano. Vou fazer 3 vezes. Inspira. Sopra. Isso. Pensa no ponto portal da vida. Deu? Será que eu fiz direito? Às vezes, quando eu fico falando, eu não consigo fazer legal. Mas deu sim. Deu. E essas 3 últimas ficaram também bem nítidas aqui. Então, e bem retinho, né? Que fica só. Lúcia, né? É. Eu queria mostrar aqui, ó. Nossa, portão cheio de vitalidade. Sei não. Mas aqui, ó. Vocês estão vendo essa postura aqui? Esse daqui? Essa é uma postura que foi achada no livro de medicina. Que mais para trás? Numa escavação arqueológica na cidade de Changsha, eles acharam um livro de medicina com várias peças de seda, com essas posturas, não sei se eram bordadas ou pintadas, sei lá. Então, eram posturas dentro de um livro de medicina. Então, aqui embaixo é a postura que o Dr. John das Terapias se inspirou nessa postura antiga. E é uma postura terapêutica. Tá? Isso está no livro de Terapias, aqui embaixo. Essa é a Mariana. Então, são esses 3 movimentos que a gente pode fazer super simples. A única coisa é fazer com muito cuidado, né? O terceiro, a gente tem que fazer com cuidado, né? Não forçar, é simplesmente para abrir essa região. Muito importante não pender a cabeça, porque para quem tem pressão alta, se pender a cabeça, pode ter um afluxo muito grande de sangue na cabeça. E sempre cuidando para usar a força interna, não a força muscular, porque a gente está mexendo com o corpo de sopro, né? Que ela responde não à força muscular, mas responde a uma força interna. Lu, se tiver com dor na região que você situou entre as vértebras, pode fazer a massagem mesmo assim? Mesmo se tiver a região dolorida? É uma pergunta. Pode fazer, porque está soltando, está circulando, está soltando, como é que fala? Por exemplo, está soltando os músculos, tendões, etc., né? Por isso que esse calor é importante, né? E esse movimento aqui, ela não tem problema se for feito direito, né? Aqui, ó, eu estou... Se chegar até aqui, chega até aqui e volta. Entendeu? Eu não estou assim... como é que fala?
Não tem uma curvatura. obstaculizando o meridiano. Tá certo. E tem uma outra pergunta sobre se a gente pode usar o nó do dedo indicador se for mais fácil que o do dedão. Pode, Pode? pode sim. É porque assim, esses nós são legais porque ele é como se fosse uma agulha mesmo, né? Uhum. Tem uma pergunta se há alguma sensação quando você encontra o ponto que deve ser massageado. Entumecimento. Geralmente, próximo desse ponto é dolorido, porque tem dois músculos paravertebrais que geralmente estão desbalançados, né? Ou geralmente a circulação aqui ela é um pouco mais difícil. Então, sempre a gente vai ter uma sensação. E a gente pode fazer diariamente? Tem que fazer Tem diariamente. que fazer. Vocês estão trabalhando muito no computador, né? E isso a gente perde a noção e aí fica... Amassando, fechando Fica espaço. massa. Fica só no, né? Olhando. Aí você pode levantar, né? E fazer essas, né? O que puder, né? Lembra, com os pés juntos. É mais eficaz, porque você fecha os buracos de baixo, entendeu? A gente encosta a mão na lateral da perna quando a gente está descendo ou não precisa encostar? Tem essa pergunta. Não precisa. Se você encostar também tudo bem, só que não precisa fazer força, você só está induzindo o sopro a circular, né? Sim. Para baixo. Então, pode encostar, deslizar, né? As mãos na parte de trás da perna, né?